Será que o cristão deve levar em consideração casar no civil ou casar no religioso? Como nós poderíamos encontrar uma solução para este dilema? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Você sabia que tem diferença entre casamento religioso e casamento civil? Pois é, eles são diferentes, embora se complementem, mas não se comuniquem. Peraí, acho que ficou difícil, né? Vamos tentar entender cada um deles. Para o Código Civil, o casamento é puramente legal, ou seja, lei. A religião, a igreja, não tem muito a ver com isso não. Porém, o casamento religioso pode ser efetivado como civil por meio de uma exceção legal. Vai que um dos cônjuges precise ser beneficiado, seja pelo divórcio ou até mesmo pela sucessão de bens, o casamento religioso pode ter sim ação de casamento civil, desde que seja muito bem provado. Vale também lembrar que o casamento civil, pelo Código Civil, é gratuito, tá, gente? O que a gente paga são custos dos cartórios, né? Vamos dizer assim. Agora, se tratando do casamento religioso, eu vou me deter ao casamento cristão, vamos dizer assim. Tanto o cristão de denominações evangélicas, como o cristão de igreja católica, tá certo? Para a igreja católica, se você for casado apenas no civil, não conta como casamento. Porém, a Igreja Católica não casa apenas no religioso. Se você quer casar na Igreja Católica, você precisa se casar no civil também. Já nas igrejas evangélicas é onde fica um pouco mais difícil de ter uma regra, justamente por conta da pluralidade de igrejas. Pluralidade de igrejas. Saiu. Por conta disso, fica difícil saber qual é a regra que a igreja evangélica segue. Há igrejas, ou seja, líderes religiosos, que não casam sem que o casal se case no civil. Ou tem líderes que casam mesmo que o casal não seja casado no civil. Entenderam? Mas uma coisa que coincide com a igreja católica e a igreja evangélica é que você pode casar no religioso com efeito civil. Outra peculiaridade da igreja evangélica, por exemplo, há líderes religiosos que, se o casal vem casado apenas no civil, eles ali entregam a bênção do casamento e religiosamente, ou seja, aos olhos da comunidade, aquele casal já está casado no religioso. Mas há pastores que não, que preferem que exista uma cerimônia específica para essa situação, ou seja, um casamento, mesmo que não seja tão pomposo, mas que a igreja veja que aquele casal está se casando de forma religiosa também. Mas você pode me perguntar, Selminha, por que você está falando desse assunto? Por que você entrou nessa conversa sobre casamento civil e casamento religioso? Eu vou responder, meus amores. A questão é a seguinte. Vez ou outra eu me deparo com casais namorados que já estão pensando em casamento ou até mesmo noivos que estão naquela dificuldade de saber se casa no civil, se casa no religioso, se é um ou o outro, sempre nessa situação de um ou outro. E é por causa disso que a gente está aqui conversando nesse vídeo. Vamos tentar encontrar juntos uma solução para esse dilema. A primeira coisa que eu observo nessa situação é o seguinte: se a pessoa vem até mim com essa dúvida do casamento civil ou religioso, eu já tenho ali o pressuposto de que ela seja religiosa. Mas ainda assim, eu sempre acho válido investigar o grau de religiosidade dessa pessoa. Ou seja, ela faz realmente parte de um grupo religioso? Esse grupo religioso é significativo na vida dela? Ela tenta viver de acordo com os dogmas dessa religião? Ou o motivo desse casamento religioso são os seus pais? Ou ainda assim o motivo desse casamento religioso é um sonho que sempre viu as pessoas casando assim, quer realizar esse sonho? Ou até mesmo ela é religiosa, mas é aquela religiosa de datas comemorativas? Enfim, se eu identifico que essa pessoa não é tão religiosa como ela deveria ser, um dos meus primeiros conselhos é: talvez o casamento religioso não seja para você. Supondo que essa pessoa passou no teste de religiosidade, a próxima coisa que eu observo é: qual é a raiz
Ou seja, qual é o motivo dessa dúvida entre casamento religioso e casamento civil? Essa dúvida está surgindo por causa do gasto, que pode ter com um ou com outro, qual é o mais barato? Ou porque ela pensa que talvez se casando apenas no civil, se der merda lá na frente, esse casamento vai ser desfeito de forma mais fácil? Ou ainda, se eu sou casada apenas no civil, religiosamente eu não sou casada, então caso esse casamento aconteça uma coisa ruim, eu ainda posso me casar na igreja. Ou ainda, não tenho certeza se eu vou conseguir casar no religioso, mas se eu casar no civil, pelo menos já estou casado. Retirando o fator gasto, ou seja, dinheiro, e se fixando apenas nessas últimas hipóteses que eu acabei de dar, o meu conselho é: nem se case. Se tá com dúvida entre um e outro porque não tem segurança e acha que um é mais fácil de dissolver do que o outro, você não deve se casar. Pode ter certeza disso. Não tenho medo de dizer isso para você. E dentro dessa questão de nem dever se casar, eu vou aqui abrir um parêntese bem grande. Se essa pessoa for de uma religião diferente da sua, cuidado. O jugo desigual é uma das coisas que Deus orienta a gente a não se submeter. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que trata apenas sobre esse assunto de jugo desigual. Eu vou deixar o link nos comentários, no primeiro comentário fixado, para que você possa assistir depois, tá certo? Agora sim, voltando e pescando aquela hipótese do dinheiro, ou seja, eu não sei se caso no civil ou no religioso por causa do dinheiro, eu tenho algumas soluções para lidar. Há meios de você casar tanto no civil como no religioso de forma mais econômica. Existe sim. E uma dessas formas é o casamento coletivo. Fique de olho nas datas desse tipo de evento na sua comunidade. Se a sua comunidade não oferece o casamento coletivo, você fica de olho nesse tipo de data nas comunidades irmãs da sua. Por exemplo, na igreja que a minha irmã frequenta, não tem o casamento coletivo. Mas na igreja que eu frequento, tem o casamento coletivo. Então, de alguma forma, a igreja que eu frequento pode abençoar a vida da minha irmã, pode abençoar o seu lance matrimonial. Entenderam? Mas vai que você é daquelas pessoas que não quer fazer parte desse tipo de casamento. Ah, Selma, eu não quero um casamento coletivo, eu quero um casamento só meu. E aí, como eu tenho pouco dinheiro, eu estou na dúvida se eu caso no civil ou se eu caso no religioso. É simples. Casa no religioso com efeito civil. Você lembra que lá no início eu falei que o casamento civil é uma celebração gratuita? Pois é, nós pagamos encargos de cartório. Então, se você quer casar de uma forma mais econômica, você pode casar no religioso com efeito civil. Você pede ao seu sacerdote que faça um parecer de que você vai casar dessa forma. Na internet existem vários modelos que você pode fazer e levar no cartório. Chegando no cartório, você vai pedir um documento onde tem os requisitos para que o seu casamento religioso tenha efeito civil, fazendo com que você receba a sua certidão de casamento de forma gratuita. Então, no fim das contas, se você perguntar a mim qual é o meu posicionamento entre casamento civil e casamento religioso, o meu posicionamento sempre será: obedeça a Deus. Para o cristão, o casamento é religioso porque ele foi instituído por Deus e não pela sociedade. A gente entende que o casamento foi aderido à sociedade, de forma civil, mas quem foi que instituiu? O próprio Senhor. Então, obedeça primeiro a Deus. Quando você obedece a Deus, você vai se casar no religioso. Mas se você realmente obedece a Deus, você vai se submeter às leis humanas, porque lá na sua palavra diz isso, que o bom cristão, ele também está sujeito às leis terrenas. Portanto, se você é um bom religioso, se você é um bom cristão, você vai buscar um modo de não escolher entre um e outro, mas ter os dois tipos de casamento. Agora me diz nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Não saia desse vídeo sem deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso dá moral pro canal, tá, gente? E que Deus abençoe você. Cheiros e tchau!